A inflamação faz parte do binômio conhecido como inflamação-reparo. Onde há inflamação, há reparo. É fundamental também entender que muitas vezes a necrose tecidual faz parte desse processo. Nesse contexto, necrose tecidual não é necessariamente reflexo de que algo não deu certo. Durante o processo inflamação-reparo, a necrose do tecido conjuntivo remanescente não é sinal de que algo saiu errado e, por isso, o tecido precisa ser removido. Na continuidade desse processo, o tecido necrosado deverá ser substituído por um novo tecido. Lembre do que você aprendeu sobre a presença de macrófagos, linfócitos, vasos sanguíneos, fibroblastos, tecido de granulação no sítio da agressão. Sabe-se que na cavidade pulpar, a porção com maior potencial de reparo é o tecido da câmara pulpar. Sob essa perspectiva, o potencial de reparo diminui quando saímos da câmara pulpar em direção ao ápice radicular. Assim, na divisão clássica, terço cervical, médio e apical, o terço apical seria o local onde o tecido pulpar apresenta o menor potencial de defesa e reparo, onde ele se apresenta menos celularizado e mais fibroso. Diante da necessidade de tratamento de um tecido com essas características na porção final dos canais, não seriam grandes as chances de sucesso do tratamento endodôntico. Lembre que para remover o tecido pulpar, torna-se necessário o preparo do canal, através da ação mecânica dos instrumentos e uso das soluções irrigadoras com suas ações químicas. Ao gerar trauma mecânico e químico, o ato operatório do preparo do canal induz reação inflamatória e dessa reação faz parte a necrose do tecido remanescente. Sendo o tecido da parte final do canal o menos capaz de se reparar, não devem ser muitas as possibilidades de sucesso e o destino mais provável desse tecido seria a necrose. Veja o que diz Catanzaro Guimarães, professor de patologia da USP Bauru. Terminada a pulpectomia, tanto o coágulo como a faixa necrótica subjacente intensificam a reação inflamatória aguda ao longo do coto pulpar remanescente, sendo que, na maioria dos casos, o processo necrótico envolve todo o coto pulpar. Fecha aspas. Percebam, então, o que talvez para muitos seja muito estranho. Na maioria das vezes, o coto pulpar necrosa. Tendo isso em mente e sabendo-se que, necrosada, a polpa não se reconstitui, o que deve ocorrer após o tratamento endodôntico? Diante do que diz a literatura, seria grande a possibilidade de insucesso do tratamento endodôntico. O reconhecimento do menor potencial de reparo do remanescente pulpar na porção apical do canal fez com que aquele tecido se tornasse intocável. Todos os cuidados eram então tomados na hora de se determinar o comprimento do trabalho, para evitar que o trauma inerente ao ato operatório gerasse reação inflamatória e necrose tecidual, e que esta, a necrose, impedisse o reparo. Não havia somente uma orientação para se evitar essa ocorrência, mas uma necessidade. Veja o que diz esse autor no seu livro. Abre aspas. A reparação não se produz quando não se preserva a vitalidade do corpo pulpar. Fecha aspas. Mas, ao mesmo tempo, vejam o que diz esse mesmo autor logo em seguida no mesmo livro. Abre aspas. Com relação ao chamado coto pulpar, em condições normais,
Aproximadamente 48 horas após as alterações iniciais, o número de células inflamatórias diminui acentuadamente e os fibroblastos jovens e outras células da região se mobilizam em direção ao coágulo e iniciam a deposição de um novo tecido, o chamado tecido de granulação. Alguns dias após a obturação do canal radicular, o tecido de granulação é encontrado na região apical e periapical e é considerado como uma reação ao trauma normal produzido pelo tratamento e um precursor da reparação. Fecha aspas. Observem que fica bem claro que o coto pulpar não é preservado. Se fosse a deposição de um novo tecido, o chamado tecido de granulação, não aconteceria. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando eu falei no vídeo anterior que é assim que tende a ocorrer, muita gente deve ter estranhado e até criticado, mas é assim. O novo tecido é depositado porque o que estava lá entra em necrose. Vamos voltar a Catanzaro Guimarães, quando ele diz que, na maioria dos casos, o processo necrótico envolve todo o coto pulpar, mas agora vamos acrescentar outra afirmativa dele. Abre aspas. Quando a zona necrótica se estende até o forame apical, a deposição de cementos sofre um atraso, ocorrendo mais tardiamente o selamento biológico nesses casos. O que ele quer dizer é que, diante de um processo inflamatório, de uma reação inflamatória, mesmo mais intensa, isso não levará ao impedimento do processo de reparo. Poderá haver, sim, um retardo do processo de reparo, mas não o seu impedimento. Vamos ver isso aqui. Como vocês já viram, aqui está o coto pulpar. Era uma polpa viva, ela não está mais presente aqui, somente o coto pulpar. E aqui vocês veem um caso de necrose pulpar com lesão preapical. Essa imagem é do professor Holland, gentilmente cedida, e essa imagem aqui é do professor Francisco Ribeiro, da Universidade Federal do Espírito Santo. A imagem que vem a seguir, ela não constitui um reparo desse caso aqui. Esse canal com polpa necrosada, inclusive no canal sementário, vejam o que vai acontecer. Olha aqui, formação de um novo coto. Observem que essa imagem aqui corresponde a essa. Um coto que já existia e agora um coto que se formou recentemente. Esse tecido, esse coto, jamais poderia ser chamado de coto pulpar. Porque, na verdade, o que ocorre é uma invaginação do ligamento periodontal e ele vai constituir o coto que nós conhecemos como coto pulpar. Da mesma forma, ocorreu aqui. O ligamento invagina e preenche esse espaço correspondente ao canal sementário e forma esse novo coto que, repito, nós chamamos de coto pulpar. Na sequência desse processo, esse tecido sementóide que se formou aqui deverá se estender e preencher todo esse espaço. É assim que mostram trabalhos de Holland, da década de 1970, e que nós procuramos mostrar de uma outra maneira. Observem esse espaço aqui, o que vai ocorrer com ele. Percebam um selamento biológico de toda essa região. É o que deverá acontecer também nesse processo. Vejam agora o que diz Calvin Tornek no seu artigo Reação do tecido conjuntivo do rato ao implante de tubos de polietileno. É a parte primeira desse artigo, publicado em 1966 no Oral Surgery. Abre aspas. O sucesso histológico após tratamento endodôntico é influenciado principalmente pela capacidade do tecido conjuntivo adjacente
para desenvolver reparo. Gente, polpa necrosada repara? Polpa necrosada se regenera? Não. E ligamento periodontal? O que ocorre é que ali, no final da raiz, o canal dentinário, cujas paredes são constituídas, como sugere o nome, por dentina, se encontra com outro canal de paredes constituídas por cemento. Daí o nome canal cementário. A descrição clássica diz que, com suas paredes convergentes, o canal dentinário se dirige da posição mais oclusal da cavidade pulpar ao ápice radicular e lá se encontra com o canal cementário, que, diferentemente dele, apresenta paredes divergentes. Quem constitui o canal dentinário? Opa! E quem constitui o canal cementário? Tecido periodontal. Como eu falei, é uma invaginação do ligamento periodontal apical que constitui o tecido do canal cementário. O tecido contido no canal cementário é tecido periodontal e não pulpar. Entretanto, deu-se a ele o nome de coto pulpar. A consagração do tecido periodontal, que constitui o canal cementário, como coto pulpar, representa um dos grandes equívocos cometidos pela literatura endodôntica. No entanto, como está consagrado, é bem possível que essa denominação jamais seja repensada. Um grande equívoco, um erro crasso cometido no passado parece estar destinado à perpetuação. Sim, mas que importância tem isso? O ligamento periodontal tem entre as suas funções a de servir como amortecedor, um amortecedor dos impactos advindos das funções dos dentes. Sua condição de tecido conjuntivo fibroso lhe permite cumprir esse papel. Tecidos conjuntivos fibrosos são menos celularizados, o que interfere no seu metabolismo e potencial de reparo. Veja, porém, o que diz o professor Flávio Fava de Moraes, aliás, um grande professor, no capítulo Histologia do Periodonto, no livro de La Scala e Mossali, Periodontia Clínica, de 1989. Abre aspas. Diferentemente dos demais tecidos conjuntivos fibrosos, o ligamento periodontal apresenta excepcional índice metabólico. Fecha aspas. O ligamento periodontal possui uma elevada capacidade de renovação, uma das mais elevadas do corpo humano, sendo ele o tecido que constitui o coto tecidual apical. Diante das eventuais agressões inerentes ao ato operatório do preparo do canal, o processo de reparo terá maiores chances de ocorrer e o fará com maior frequência. Vamos criar juntos uma imagem bonita? Na sua sabedoria, a natureza pôs ali, no periápice, um tecido conjuntivo fibroso, mas, diferentemente dos demais tecidos conjuntivos fibrosos, deu a ele um grande potencial de reparo. Querem ir mais além comigo? O processo de reparo após o tratamento endodôntico em canais com polpa viva nada ou pouco tem a ver com a preservação do coto pulpar. Surge aí uma pergunta inevitável. Tendo em vista que vamos fazer um tratamento endodôntico, o que fazer então naquele 1 milímetro? O que fazer com esse tecido conhecido como coto pulpar? Deixa lá? Remove? Veremos isso no próximo vídeo.